Olá, profissionais da educação do estado de São Paulo. Falo do canal Educação Professor Wagner. Não esqueça de se inscrever no mesmo para obter mais informações sobre a educação estadual paulista. Vou comentar sobre as escolas cívico-militares, como está o patamar da montagem das escolas cívico-militares ainda para o ano de 2025. Vamos às informações. Informações é do Estadão, Rádio Eldorado FM 107,3 MHz. Então vamos lá. Então vamos ver o que diz a reportagem. Com ações na Justiça, 45 escolas cívico-militares ficam para 2026, diz secretário da Educação. Então, após ações judiciais movidas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e no Supremo Tribunal Federal, as 45 escolas cívico-militares que o governo paulista pretendia instalar no início de 2025 vão ter os planos adiados para 2026. Então, eles não conseguiram montar as escolas agora para o ano de 2025. A informação foi dada na sexta-feira pelo secretário estadual da Educação, Renato Feder, durante entrevista à Rádio Eldorado. O TJ São Paulo suspendeu em agosto a lei que permite a criação desses estabelecimentos, aceitando o argumento de inconstitucionalidade apresentado pelos sindicatos de professores do ensino oficial do Estado de São Paulo, a POSP. No âmbito do STF, o ministro Gilmar Mendes realizou na última terça-feira uma audiência pública sobre o tema. Ele é o relator das duas ações diretas de inconstitucionalidade, apresentadas pelo PT e pelo PSOL. Os partidos alegam que o programa não tem respaldo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é federal, ao prever a presença de policiais militares em atividades escolares. O secretário Renato Feder disse entender que o assunto é de competência estadual e afirmou que a lei das escolas cívico-militares é democrática, porque elas escolhem se querem aderir ou não ao programa. Aí ele fez uma entrevista com a Rádio Eldorado e eu vou pôr aqui o que ele disse sobre as escolas cívico-militares, certo? Vou pôr aqui no texto para vocês. Então, o que aconteceu? Houve a tentativa da montagem das escolas cívico-militares e a sindicato da POSP, junto com os partidos do PT e do PSOL, que são representados principalmente pelo deputado estadual Carlos Gianazzi, conseguiu entrar na justiça e proibir a montagem das escolas estaduais, seriam as escolas estaduais, que seriam aqui no caso cívico-militares, impedindo a montagem de 2025. Vou pôr aqui o que o secretário de Educação, Renato Feder, disse sobre o assunto para a Rádio Eldorado. Falando agora do seu ponto, né, das escolas cívico-militares, a gente entende como elas sendo democráticas, porque as escolas votam se elas querem ou não aderir ao programa. Então, quando vem o sindicato, né, e impede na justiça, ele está impedindo uma possibilidade, um movimento democrático de algumas escolas virem. E a gente sim vai questionar isso na justiça, né? O caso está no STF, ele deve ir para o pleno agora nas próximas semanas para sua apreciação, e a gente está confiante, né, que o STF vai entender como legal o programa do Estado de São Paulo. Aqui, como disse a Carol, aqui no âmbito do Estado de São Paulo é do Sindicato de Professores, mas tem uma ação no Supremo que é do PT e do PSOL que alegam que, o senhor acompanha, né, que não respeita a lei de diretrizes e bases da educação. Isso pode ser, de alguma forma, pode ser revisto alguma coisa na escola cívico-militar em função dessas alegações? A gente entende que ele não é uma matéria da União e sim das escolas estaduais, então a gente tem uma visão divergente e cabe agora à Justiça tomar essa decisão. A gente entende como um movimento democrático de uma parte da sociedade que quer essas escolas e a gente está defendendo essas pessoas, essa parte da sociedade. Bom, então o entendimento que a gente tem é que enquanto não houver uma decisão via Supremo Tribunal Federal, aquelas 45 que seriam instaladas já no começo de 2025 ficam suspensas. Exatamente, Carol, ficam suspensas. Como a gente precisa de um prazo para conseguir executar bem, contratar os profissionais, preparar as escolas, o plano agora é para 2026. Tá? Não é mais possível, né, que a gente implante as escolas em 2025. A gente não tem mais cronograma para isso. Muito bem, a gente conversou com o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Renato Feder, aqui na Eldorado. Secretário, um bom dia, bom trabalho.
Um ótimo dia, muito obrigado, uma grande alegria estar aqui com vocês. Bom, como vocês viram, então, com ações da Justiça, 45 escolas cívico-militares ficam para 2026, diz o secretário. Então ele vai recorrer junto à Justiça Federal para tentar montar as escolas de 2026. Então fica a POESP e SEDUC e a POESP, junto com deputados estaduais que representam a educação paulista, né? E fica essa briga de não montar as escolas cívico-militares. Então, agora em 2025, não vai haver então a montagem das escolas cívico-militares no estado de São Paulo. Ok? Vou comentar também sobre a questão da privatização do ensino do estado de São Paulo. Então está aqui a informação. A informação é da cartacapital.com.br. Educação. Outro trâmite entre a POESP, SEDUC versus a POESP. Em menos de 24 horas, Tarcísio derruba a liminar e retoma a terceirização de escolas de São Paulo. Então, o Tarcísio foi no Bovespa fazer a terceirização de ensino de escolas estaduais, que são não montadas em 2025. A POESP conseguiu uma liminar junto ao juiz para impedir e depois o Tarcísio conseguiu derrubar a liminar. E agora, no dia 4 de novembro, vai haver a luta novamente dos sindicatos para derrubar essa questão aí da terceirização das escolas estaduais. Mas, em menos de 24 horas, o governador Tarcísio conseguiu derrubar a liminar. Veja aqui na reportagem. Então, o magistrado havia suspendido o leilão no âmbito de uma ação da POESP, o principal sindicato de professores do estado. E aí o Tarcísio eliminou essa liminar, infelizmente. Para alguns, infelizmente para outros. Aí depende da opinião de cada pessoa, né? Ok? Tá aí o Tarcísio dando a famosa martelada dele, né? Para fazer aí a terceirização das escolas. O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, derrubou a liminar nesta quinta-feira, 31, e retomou os efeitos do leilão de parceria público-privada para a construção e manutenção de 17 escolas públicas estaduais. Inclusive, essas escolas são aqui no interior de São Paulo. O consórcio Novas Escolas, Oeste São Paulo, venceu a disputa no primeiro lote, uma bandeira do governador Tarcísio de Freitas, republicanos. Na quarta-feira, 30, o juiz Luiz Manuel Fonseca Pires havia suspendido o leilão no âmbito de uma ação da POESP, o principal sindicato de professores do estado. Na prática, o governo paulista pagará mensalmente 11,9 milhões de reais para o consórcio administra unidades. Vejam bem, pessoal. Foi feito o leilão e o governo paulista tem que gastar para representar as escolas como escolas estaduais. Coisa de doido, né, pessoal? Ainda tem que gastar para o consórcio administrar as unidades. Segundo ele disse, continua sendo professores estaduais a lecionar nas escolas, né? Vamos ver se é verdade, né? Vamos ver. Vamos ver em que patamar vai ficar essa questão da terceirização, né? A POESP é totalmente contra, né? Os sindicatos. Também tem os representantes que estão contra. Vamos ver como vão ficar essa disputa aí. Por enquanto, o Tarcísio conseguiu montar a terceirização de ensino no estado de São Paulo, inicialmente, né? Então, com exceção da área pedagógica, diversos outros serviços sairão da alçada da Secretaria de Educação. O consórcio ficará responsável por promover merenda, internet, segurança, limpeza e infraestrutura das escolas. Então ele fala ainda que o consórcio fica só com essa parte que não é pedagógica, segundo ele. A suspensão dos leilões afeta o cronograma de implementação de obras e serviços essenciais para escolas estaduais, com o consequente comprometimento da execução de melhorias e manutenções dentro do prazo projetado, e, pois, com a possibilidade concreta de grave prejuízo para a qualidade e a segurança do ambiente escolar e do andamento das atividades de ensino, decidiu o presidente do TJ São Paulo. Então, ele alegou, né, que houve a suspensão dos leilões a prejudicar a educação paulista, então ele revogou a liminar do outro representante, que seria um juiz, a liminar foi conseguida pelo sindicato da POESP. Daí o desembargador foi e cancelou essa liminar, que podia ser cancelada a qualquer momento, né? A justiça tem esse vai e volta aí, né? E aconteceu esse vai e volta, então, de último, o governador Tarcísio conseguiu continuar com o início da terceirização do ensino do estado
da educação do Estado de São Paulo em algumas escolas. Aí a APOS pressionou a Justiça sob o argumento de que o edital desconsidera o princípio constitucional da gestão democrática da educação, desrespeitando a integração entre a administração de espaços físicos e as funções pedagógicas. Trata-se, de acordo com a entidade, de uma terceirização indevida de atividades essenciais do serviço público de educação. O primeiro lote leiloado se refere à construção de 17 escolas, que são em 17,1 mil vagas. As cidades atendidas seriam as cidades aqui do interior de São Paulo, Araras, Bebedouro, Campinas e outras cidades, certo? Ao fim do leilão, Tarcísio Alegor dá um passo fundamental na questão da educação. Para ele, a educação é importante que haja terceirização, né, para que haja melhor do ensino. Eu não sei se uma coisa está ligada com a outra, na minha opinião, não. Mas eu não vou comentar mais detalhes aqui, pessoal. Vou ficar aqui omisso sobre minha opinião. Então é isso, pessoal. Essas são informações de hoje. Então, o que convimos, a APEUESP, junto com os representantes dos deputados estaduais, referência do deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL, ganhou essa questão de impedir a montagem das escolas cívico-militares, mas a questão da privatização ainda o governo, a SEDUC, ganhou e vai conseguir montar essas escolas estaduais terceirizadas em 2025. Essas são informações de hoje. Qualquer informação nova, vou comentando aqui para vocês. Vou ficando por aqui, ok? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Acho que por aqui...